Olá pessoal, boa tarde. Eu sou Yasmin de Oliveira e sejam bem-vindos ao nosso primeiro episódio do Pod in Book. Olá, gente. Meu nome é Júlia. Olá, eu sou a Ana Luísa. Eu sou o Matheus. Esse podcast aqui ele tá querendo mais pegar os livros e referências assim, tipo, recomendar e compartilhar alguns dos livros. Inclusive, qual seria o gênero ou livro favorito, assim, de vocês? Assim, na minha opinião, a literatura e a área do cinema, eles são muito interligados. Então, eu gosto mais de ambas partes, dos livros de drama, terror e romance. O meu é romance, gosto muito de romance. Um romance, assim, de leves. De leve, Sim. assim. Eu acho que relata muito da nossa Do realidade. cotidiano. Exatamente, eu acho importante. Não é à toa que alguns dos livros fazem com que a gente se sinta identificado. Tanto os livros, filmes, entre outras coisas. Então é uma coisa que eu acho muito importante. E você, Ju? Eu também acho muito importante, tipo, o romance tá presente em muitas coisas na nossa vida hoje em dia. E eu também creio que, assim, diversos livros, filmes, séries, eles retratam tudo. Óbvio que todos têm uma coisa, como que eu posso dizer? Tem um foco, mas igual Casablanca, que foi da época da década de 40. Eles retratavam o período nazista da época e eles também focavam na parte do romance. Então, eles focavam tanto na drama, quanto na crítica pro governo da época, quanto no romance. Então, eu acho que ambos pegam muitas das coisas. Eu acho isso muito importante, até pra não ficar uma coisa muito focada, sabe? Pra não dar uma canseira em quem tá lendo ou assistindo. E aí, galera, eu sou a Gabi e faço parte do podcast também. Durante o podcast, a gente vai informar pra vocês que vai ter essa troca de pessoas, porque como aqui só pode 4, então a gente vai fazendo essa mudança. Bom, a gente estava comentando sobre o gênero e livro que a gente gosta. Tem algum gênero que você, tipo, goste muito de ler? Olha, o que me pega muito é romance e suspense. Acho muito legal, assim, esse segredo que vem por trás de um livro. Que você, tipo, tá lendo uma página e aí vem, meu Deus, eu preciso ler a O próxima. plot twist. Isso. Você começa e quando você vê, não para mais. Não para. E quando Teve você um- para, você quer voltar. Isso. Teve até um dia que eu peguei pra ler um livro, eu fiquei até 4 horas da manhã e nem tinha percebido o tempo passando. Eu faria muito isso. Isso que a Gabi falou eu acho muito importante também, porque tira a nossa atenção da tecnologia atual. Porque não é uma dúvida, mas a literatura, por mais que ela esteja muito presente até hoje, assim, nos nossos dias, ela não é muito, assim, cobiçada, vamos dizer. Acredito que muitos dos alunos do Colégio Certos também têm esse lado poeta, que não mostra pra ninguém. Isso é um tipo de literatura. Os muros que a gente vê pichados também é um tipo de literatura. Tem muitos tipos de literatura que é focado no nosso dia até hoje, só que a gente não dá tanta atenção por conta da tecnologia. E é basicamente isso que a Gabi falou. De, tipo, ficar tão preso a um tema específico que tira a nossa cabeça do mundo, do caos que acontece lá fora, que eu acho isso muito, 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 muito importante. Mas é bem legal conversar sobre esse tema, porque tem vários tipos de livros que eu gosto. Como eu ainda não comentei, posso falar. Sim. Eu gosto de alguns de romance e tem alguns de suspense que eu gosto também. Que você vai lendo, você não sabe o que vai acontecer. E aí, no final, acontece algo simplesmente muito diferente do que você pensava Um que ia exemplo acontecer. de livro que tem muito disso tudo é Mentirosos, que é um livro muito bom, Quero muito que tem uma trama muito boa e é um tipo de livro que te prende a ponto de você não saber o que pode acontecer no final. Eu creio que muitos de vocês, quando compram algum livro novo, vai ler a última frase, seja lá o que for, mas Mentirosos, cara, não tem como, é uma trama imensa, insana. Eu recomendo muito pra vocês não vão se arrepender nem um pouco de ler, juro pra vocês, é muito bom. E o que vocês acham que a literatura interfere na vida de vocês atualmente? Ai, muita coisa assim, tipo. É um jeito de se distrair do mundo real, dos seus problemas, assim por dizermos. Tipo, agora tá chegando as provas. E eu, mesmo tentando me focar mais, eu também tô me focando nos livros também. Porque tem livro paradidático Sim. e tem questões de livros que caem na prova. Então, os livros estão... Literatura tá presente em todos os momentos da sua vida.
Sim, uma coisa que eu acho legal que a grande maioria dos colégios estão fazendo, ao invés de pegar uns livros mais literários para colocar como material paradidático, alguns tentam pegar alguns livros que entendem da nossa realidade. Que é o exemplo de livro que a gente está lendo agora na... Pra português, pra Exatamente, Crônicas. que são as crônicas. E a Gabi trouxe um livro. Qual que era o nome? Mamãe Punk. A Mamãe né? é Punk. Que é um livro de autoajuda. Muito bom, você pode falar Sim, sobre tipo, também. autoajuda para as mães que tentam entender os adolescentes hoje em dia. E, tipo, eu criei um interesse nele pela sinopse, que sempre fala a dificuldade da mãe com o filho, passando pela dificuldade da adolescência, troca de humor. Então, é algo que não só mães quanto pais também podem estar lendo para ajudar, né? E pode ser uma forma de diversão, não só para eles, mas quanto para os filhos também, porque é uma forma de aprendizado para todo mundo. E você, Teus, o que você acha que a literatura interfere na sua vida atualmente? Ó, bastante, porque, tipo, me ajuda muito quando eu tô, tipo, ansioso, não sei dizer, eu só sei que ajuda muito quando eu tô mal, assim, me ajuda demais. Te desprende da realidade também. Sim. Algo muito legal de ressaltar é que muita gente se identifica, né? Tipo, ai, aquela história tem tudo a ver comigo. E serve como inspiração para outras pessoas também. Tipo, ai, eu quero ser assim, eu quero mudar minha vida. Sim. Ou alguns atores, tipo, sempre incentivam alguém a ser um futuro escritor. Ah, eu gosto de ler, eu gosto de escrever. Então, é algo que interfere muito, não só pra gente que tá aqui, quanto pra todo mundo, no mundo todo. Realmente. Um livro que eu queria muito indicar também, como eu falei, existem vários outros tipos de literatura. Quando a gente fala literatura, eu acho que algumas pessoas devem pensar numa coisa mais, como que eu posso dizer, mais séria. Tipo, Machado de Assis, entre outras coisas. Mas como eu falei, tem inúmeros tipos de literatura. E um que eu me identifico muito, que me ajuda muito quando eu tô mal, seja lá o que for, é Todas as Coisas que Eu Descreveria Se Pudesse. Gente, consiste num livro repleto de poesia. Que, assim, sabe aquela coisa que você lê num muro, qualquer coisa, que, assim, te toca de um jeito que, tipo, parece que te entende de um jeito que nem você mesmo se entende. E são várias páginas com diversas poesias, assim, não é uma coisa fixa que você tem que, tipo, ler página por página. E é um livro que eu queria muito indicar também. É bem barato, eu achei por R$30 na Amazon. E também tem a estante virtual, que compensa muito comprar livro por lá. E essa é a minha indicação pra vocês. Alguns de vocês têm algum tipo de indicação pro público? Eu tenho Amor e Gelato. Por que você gosta desse livro? Tipo, é muito, muito fofo, é muito bom a história, tipo, ela te prende bastante também, mesmo que seja de romance, te prende muito. Você quer saber o que vai acontecer no final. Tipo, muito bom, muito bom. Assim, eu não li esse livro, só que eu vi que o público ficou muito bravo com a Adaptação, adaptação da Netflix. Nossa, é muito ruim. Eu queria saber o que você viu de diferença e o que você acha que podia, assim, mudar na história pra me dar uma releitura, pra saber se vale a pena eu ler ou não. Ó, no filme o que poderia mudar é que, tipo assim, o filme, por exemplo, começa completamente diferente do livro. Começa de outro jeito, tipo, começa apresentando uma personagem que só aparece no meio do livro. Por exemplo, não tem nada a ver. E, tipo, assim, vou contar um pouquinho da sinopse do livro. Tipo, a Alina, que é a principal, a mãe dela morre e ela vai pra Florença, na Itália, com o pai dela. E lá ela conhece o Lorenzo, que chama ele de Ren. E, tipo, eles descobrem umas coisas, tipo, eles... É muito, muito bom, muito bom. É algo mais polêmico, né? Sim. Um romance assim. Sim. Isso. E trata também tem uma cena também que é de assédio, que, tipo, retrata muito o que realmente acontece. É isso que eu acho importante. Isso acontece em muitos livros. É assim que acaba, que mostra bastante de relacionamentos abusivos, que eu acho muito importante. Óbvio que não é nada saudável se identificar com esse tipo de livro. Nem um pouquinho. Mas às vezes ajuda a gente a bem identificar. E você? Tem um livro que eu tô gostando bastante de ler. Eu já terminei, na real, o primeiro, que é Rainha Vermelha. Fala sobre o quê? Ele fala sobre uma meio que uma camponesa, assim, que mora... Tipo, tem dois lados. Tem os de sangue vermelho e os de sangue prateados. Os de sangue prateados são, tipo, os mais... Como que eu posso dizer? Os melhores.
da realeza, têm mais dinheiro, enquanto os de sangue vermelho são pobretões. E, tipo, começa a história da Mari, acho que é Mari que se pronuncia, que é uma menininha de sangue vermelho que estava tentando fugir da guerra, que ela ia pra guerra. Retrata sobre antigamente, né, que as pessoas tinham que ir pra guerra já com 16 pra cima. Sim. E aí a Mari conhece um príncipe, que é o Carl, e com isso o Carl ajuda ela a não ir pra guerra. Só que nesse meio tempo ela descobre que ela tem poderes que nem os prateados. Porque os prateados têm poderes lá. Eles têm um monte de poderes, são melhores em condições físicas, assim, porque eles têm muita resistência. E cada um tem um tipo de casa real, assim, por dizermos. E é muito legal esse livro, porque tem um plot twist muito, muito incrível no final. Você fica passando raiva. Não, mas assim, você passa raiva até chegar no final, ou quando você chega no final você fica tipo, não, isso não aconteceu, eu não... Não, ó, no começo foi muito, muito difícil eu continuar lendo, porque a história não se desenvolvia. Sim, Só que chegou isso é numa muito ruim. parte ali que teve uma briga. E aí eu comecei... eu sou briguenta, né? Aí eu vi ali a briga, eu comecei a interessar mais na história. E quando eu vi, eu já tava no final. Tipo, até uma boa parte ali do livro você tá brava. Aí na outra você fala, ai meu Deus, não, eu sabia que isso ia acontecer. Ou você fala, tipo, meu Deus, eu não acredito que isso aconteceu. Chegou no final, você fica tipo, mano, não acredito que isso realmente aconteceu. Porque eu esperava uma história completamente diferente. E eu meio que recebi um pouco de spoiler. Porque eu trouxe o livro aqui uma vez pra escola, que foi pra mostrar pro Matheus, que eu tava recomendando pra ele, que ele queria ler. E aí uma tia aí olhou e falou, você já terminou de ler? Eu falei, ainda não. Ela falou, quando você terminar de ler, me avisa, que a gente comenta sobre. Porque alguma coisa no final vai te deixar muito decepcionada. E muito brava. E aí, depois disso, realmente aconteceu. E eu não procurei ninguém pra comentar sobre, porque eu tô esperando alguém que eu realmente conheça pra comentar sobre. Ou que alguém apareça e comece a comentar sobre comigo. Agora eu fiquei muito curiosa pra saber, realmente. É isso que eu acho importante, tipo, manter uma coisa pra, tipo, deixar o público centrado na história, que nem você ficou. Eu tô muito interessada, realmente, e eu vou comentar com você depois sobre, porque eu quero saber o que acontece. Tá bom. E, gente, uma coisa, pelo amor de Deus, não façam nunca na vida de vocês dar spoiler de algum livro. Nossa, eu acho horrível. Isso Pelo amor acaba de com a Deus. vida de alguém. Então, por favor, não façam isso com Aí a ninguém. pessoa pega e fala, vou ler o final só pra te contar. Eu fico, meu Deus do céu, faz isso não. Eu fazia isso, mas eu não contava. Tipo, minhas amigas compravam algum livro novo, eu vou dar a última página. Eu peguei do Matheus uma vez só pra ler o finalzinho, Mas assim, eu eu não ameacei. conto. Era mulher azeitonas, eu lembro. É porque, tipo, o legal é a gente se aventurar dentro da história, né? Tipo, criar cenas na cabeça do que tá acontecendo. Aí vem alguém e fala o final pra você e você fica, nossa, que chato. Meio que quebra o clima Quebra de o leitura. clima de leitura. Nossa, deve ser horrível. Eu nunca recebi spoiler nenhum. Mas, como eu falei, também não dou, porque eu sei quanto que é ruim. E você, quais são suas recomendações, seus favoritos do momento? Olha, meu favorito foi o Assim Que Acaba, porque traz muito essa, que nem a Yasmin falou, violência no casamento, dentro de casa, com os filhos. E é algo que me pegou bastante. E confesso que eu não terminei de ler ele ainda, porque eu tô sem psicológico. Terminou. Nossa, demais. Nossa, o Matheus, ele foi engraçado que ele trouxe pra cá pra ler, né? Nossa, cada página que passava ele surtava. Mas é um grande Ficou surto. eu e Matheus lendo no final das aulas. Aí a cada página ele me mostrava um pouquinho do livro, eu ficava mais curiosa ainda pra ver. Icônico, ele veio xingar todo mundo. Nossa, foi muito bom. Muito Mas é um livro que até a parte que eu li, ele me decepcionou e também me fez gostar muito da história. Porque é realmente algo que acontece muito hoje em dia e ninguém percebe, sabe? A gente pode estar passando por algo dentro de casa, porém a gente não tem a liberdade de contar. Então, essa história foi tipo um conto que transpareceu o que a menina passava dentro de casa. E o livro que eu quero muito ler é Escritores da Liberdade, que eu assisti o filme. Esse filme
Vocês sabem a história do filme? Não. Posso contar pra vocês, por favor? Fica à vontade. Gente, o filme é incrível, assim. É uma professora que ela vai dar aula nos subúrbios dos Estados Unidos. E é uma professora branca que vai dar aula num colégio público, que é repleto de gangues, entre outras coisas. Então, tipo, eles têm uma vivência totalmente diferente, sabe? E, assim, meio que o colégio é dividido nos alunos mais inteligentes. E, pra ser sincera, o colégio ele tem uma divisão muito racista. Muito, muito racista. Com pessoas pretas, pessoas amarelas, entre outras coisas. E aí, ela apresenta o novo mundo da literatura pros alunos. Essa história aconteceu de verdade. Em 2001, se eu não me engano. Foi. De 90 exato. para os anos 2000, não lembro ao certo. Isso. O filme é muito bom, ele tem pra mais de umas 2 horas, e se eu não me engano tem na Netflix. E ela apresenta... Ela acha aquilo tão interessante, porque no início ela não tem respeito dos alunos, que ela propõe uma proposta de trabalho. Ela entrega um diário pra cada um e fala, vocês vão escrever aqui tudo que vocês passam, tudo que vocês já passaram. Porque é uma coisa que, tipo assim, numa sala só tem pessoas de gangues rivais, entre outras coisas. É uma coisa muito interessante. E acaba que... Não vou falar o final. Ela diz que eu falo o final. Não fale, pelo amor de Deus, agora eu tô curiosa pra ver. É muito interessante. Qual que é o nome? Escritores da Liberdade. O filme é muito bom. E o livro deve ser também. Se eu não me engano, o livro são os relatos, não são? Sim, são os relatos É tipo o dele. Diário de Anne Frank. Isso. Só que são de vários alunos. Tanto que dentro do filme ela indica o diário de Anne Frank pra Sim. eles lerem. E eles se identificam muito com a história dela. Então é algo que a gente se encontra, sabe? A gente, lendo algo, a gente se encontra dentro daquele livro. E Escritores da Liberdade traz muito disso. Que nem ela falou, tem dentro de uma sala só, são várias pessoas de gangues diferentes. Porém, nesse diário ela conhece a história de cada um, como ela pode ajudar. E também os diretores não acreditavam no potencial desses alunos. Então, só davam livros infantis, achando que eles não tinham capacidade de ler algo a mais. Então, a professora, ela acreditava tanto no potencial deles que incentivou eles a lerem outros livros. E é algo muito legal. Então, tipo, o livro que eu quero ler é Escritores da Liberdade, que é mais os relatos deles. Uma coisa que também é muito interessante no filme, que assim, quando ela indica o Diário de Anne Frank, vamos começar que o colégio se recusa a comprar. Eles dão os livros mais estragados para os alunos daquela sala em si. Sim. Eles se recusam a comprar, ela tira dinheiro do bolso dela para comprar uma obra literária decente, para os alunos conseguirem ver realmente o que acontecia. E quando ela perguntava, os alunos não sabiam o que era o Holocausto. Eles leram o livro, tipo, acontece uma situação desconfortável na sala, em que zoou um aluno judeu, se eu não me engano, com o tamanho do nariz. Sim. Não, minto. Fizeram um desenho racista, aliás, de um aluno preto com, tipo, a boca grande, o nariz largo e tudo mais. E aí ela pega e fala, gente, isso aqui acontecia na época das guerras, né? Que os alemãos pintavam os judeus com nariz grande, entre outras coisas. E deu maior lição de moral e falou assim, isso que vocês estão fazendo é assim que se começa um holocausto. O aluno levanta a mão e pergunta, o que é um holocausto? Ela fala, holocausto. Corrige ele e começa a explicar. E aí eles começam a se entender, a honrar as próprias origens, a entender tudo mais. É um livro, juro, tô muito arrepiada de contar isso, porque a história é muito boa. E é bom saber que aconteceu de verdade, sabe? Ela conseguiu salvar alguns alunos. Esse livro é muito bom e o filme é muito bom também. É muito, 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 muito interessante. E eu recomendo muito pra vocês. É Elite. Muito bom, juro. Ah, uma pergunta polêmica. Muito, muito, muito polêmica. Vamos lá. Queria saber pra vocês os livros que são queridinhos do povo, que pra vocês não, tipo, pra vocês não entra na porta, assim. Que todo mundo acha, meu Deus, livro tal, e pra vocês é problemático, ou vocês não acham nada demais. Olha, eu confesso que, tipo, uma das maiores literaturas, né, que eu nunca li e também nunca tive interesse é Harry Potter. Confesso pra vocês. Harry Potter eu tô vendo, eu tô lendo os livros porque eu já vi a saga, o filme muitas vezes. Mas, tipo, eu prefiro 1000 vezes os livros do que o filme, porque tem muita coisa que colocaram nos filmes que ficou horrível. Foi a mesma coisa de Amor e Gelato, né, que Matheus Isso, citou. que ficou horrível, além de esquecerem de acrescentar algumas coisas.
E, a autora é um pouco problemática muito. também. E aí tem gente que resolve não ler, mas Harry Potter é uma das minhas sagas favoritas de livro. É porque, tipo, quando a pessoa escolhe assistir o filme, pega muito, porque ninguém sabe o que aconteceu real. Porque muitos filmes que são baseados em livros não trazem a real história. Então, é muito legal você pegar o livro deste filme pra, tipo, ter uma base do que realmente aconteceu e não ficar só nos filmes. Tipo assim, eu prefiro 1000 vezes ler os livros porque às vezes tem coisa a mais. E, tipo, uma história totalmente diferente dos filmes. Por isso, às vezes, eu prefiro ler os livros do que ver os filmes. Um livro que eu achei que, tipo, entrando mais assim pro BookTok, né? Que muitos adolescentes estão começando a ler por conta disso. É que todo mundo amou de início. Depois de um tempo, algumas pessoas viram problemas. E logo em seguida, assim, saiu dos favoritos, que é Mil Beijos de Garoto. Tipo, todo mundo achou que, uau, o maior romance, o maior isso, mas, gente, para as pessoas que leram, vamos concordar que é um livro um pouco problemático. Porque são dois adolescentes que têm muita dependência emocional uma na outra. E depois que algumas pessoas passaram a listar os problemas, saiu dos favoritos. E além de sair dos favoritos, algumas pessoas, tipo, passaram a romantizar esse tipo de situação. O que eu acho também errado. Que, igual, tem muitas pessoas que não apreciam a literatura da forma certa, leem alguma coisa muito problemática e passa, tipo, a romantizar, o que eu acho bastante errado. Então, um livro que, na minha opinião, muitas pessoas gostam, mas tem muitos problemas, é óbvio que tem as partes fofas, né, e tudo mais. Mas, na minha opinião, Mil Beijos de Garoto é um livro que possui muito problema romantizado. E eu acho que isso não tinha que acontecer. Então, galera, esse foi o podcast. Obrigado por assistir o Podbook. E a gente vai criar um Instagram pra vocês colocarem os livros que vocês mais gostem pra gente estudar, comentar sobre. Então, vai estar lá, @podbook. E vocês podem estar colocando na caixinha que a gente vai fazer os livros que vocês gostarem de ler e a gente vai estudar e comentar sobre. E o que querem saber sobre também. Isso. Sim. Ou alguma crítica que vocês querem falar sobre. Tudo que a gente abordou no podcast hoje, vocês podem colocar lá. E uma coisa que a Júlia falou no início, o podcast que vem, algumas pessoas que estão aqui na mesa agora não vão estar mais, porque a gente vai fazer o rodízio. E é isso, muito obrigada por assistirem, espero que vocês tenham gostado. E até o próximo podcast. Até o próximo. Até. Até!